momentos da nossa vida em que nos sentimos perdidos, não é mesmo? As injustiças sociais nos incomodam, dores internas nos abafam, críticas nos atravessam. Seria essas dores, essas feridas, meios de nos formar como seres humanos? Se elas nos formam, se elas nos moldam, de que maneira estão nos moldando? Será que nós temos nos permitido sermos moldados de uma maneira mais leve, de uma maneira mais justa? No vídeo de hoje, nós vamos estar refletindo que aquilo que nos fere também nos forma. E como que a filosofia estoica pode nos ajudar a enxergar esses processos mais difíceis em uma outra perspectiva. Como que as críticas, ao invés de obstáculos, passam a se tornar filtros. Como se as dores, ao invés de punições, passam a nos tornar veículos de consciência. É compreender que curar não é esperar que o mundo melhore, mas entender que a cura, ela parte do momento em que nós nos tornamos médicos de nós mesmos. Como assim, médicos de nós mesmos? Vamos aqui refletir sobre o que nos fere, também nos forma, e como que através desses processos dolorosos, esses processos que, convenhamos, são difíceis, podemos ter uma vida cada vez mais leve e a construção de uma forma, de um ser humano de bem cada vez melhor. Vamos juntos? É isso que nós propomos nesse vídeo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu, no teu, no nosso canal Supere-te a Ti Mesmo. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos comentários, ao estudo do livro A Arte de Viver, nesse conjunto de vídeos intitulado O Estudo do Viver. No vídeo de hoje, na nossa aula de número 13, nós estaremos comentando sobre os nossos sofrimentos, sobre as nossas feridas e como que elas nos moldam e como que elas podem justamente nos ajudar na construção de um ser humano cada vez mais leve, de um ser humano cada vez mais sábio. Lembrando que os capítulos que inspiraram a esse vídeo encontram-se na descrição do vídeo, como também o link em que vocês podem estar adquirindo essa obra. Não deixem de compartilhar com os amigos de vocês, de se inscreverem no canal, para que juntos possamos então compartilhar essas mensagens e construir algo cada vez maior. Vamos então no vídeo de hoje refletir então sobre as nossas feridas e como que elas nos consolidam, nos moldam como seres humanos. Vamos lá? Bom, iniciamos o vídeo aqui com a seguinte ideia: a sabedoria como um caminho solitário. Devemos entender que grande parte, talvez, dos nossos sofrimentos venha porque nós buscamos aceitação social. Devemos entender que hoje a sociedade, infelizmente, a massificação, a massa, não se preocupa em desenvolver a si mesma. Não se preocupa em valores, não se preocupa em sabedoria, não se preocupa em refinamento moral. Assim sendo, é natural que quando um ser humano se desperte para isso, ou seja, quando um ser humano busca a sabedoria, busca melhorar a si mesmo, é natural que ele seja excluído, é natural que ele seja debochado, é natural que ele seja criticado. É por isso que os filósofos já antigos dizem que a sabedoria é um caminho solitário. Como também devemos entender que ninguém pode transformar a ninguém. A mudança, ela parte de dentro para fora. Nós podemos motivar uns aos outros, mas somente o ser humano, desperto dentro de si, ele consegue então trazer aquilo à tona. E devemos entender que a nossa sociedade, ela ainda valoriza a aparência e o imediato. Valorizamos em como nos apresentamos e valorizamos a busca do menor esforço ali. Queremos o imediatismo, desfrutar o prazer momentâneo, aquilo que não tem profundidade. Em outras palavras, vivemos uma época em que ainda valorizamos a superficialidade das nossas relações, do conhecimento de nós mesmos e assim por diante. Assim, quando alguém começa a mudar internamente, isso acaba causando um desconforto externo, por dois motivos. Primeiro, porque ele acaba mostrando aos outros que ele está mudando, que ele está se tornando mais leve. E segundo, é como se ele mostrasse aos outros que, como ele é capaz, ele mostra aos outros: olha, vocês também são capazes, só que há uma diferença, eu estou fazendo, vocês não. E isso pode desencadear inveja. Isso pode desencadear, consequentemente, um desconforto naquelas pessoas. E há dois caminhos. Ou elas aceitam então a mudança e começam a mudar e começam a sua jornada no caminho da sabedoria, o que, convenhamos, é difícil e a maioria não faz, ou ela parte para o caminho da crítica. E justamente
É isso que nós devemos aqui ter esse consolo dentro de nós, que quando nós buscarmos ser pessoas melhores, a evitarmos ambientes de fofoca, a evitarmos a falar mal dos outros, a buscarmos ajudar uns aos outros. Nossa, mas você vai fazer essa ação? Não, vamos para tal lugar. Não precise fazer isso. Nós seremos desencorajados, porque, de novo, a nossa sociedade atual não busca tais ações. Né? Então, devemos entender que nós devemos estar dispostos a ser mal compreendidos. Nós devemos entender que as críticas, elas virão. E virão não porque talvez estejamos fazendo as coisas erradas, mas talvez porque a crítica parte de alguém que tem inveja de não conseguir fazer aquilo que nós estamos tendo coragem de fazer. E isso é algo que nós devemos ter à disposição, porque entre a aceitação social, buscar ser aceito, inserido num grupo, talvez seja um preço que nós temos que pagar e que, consequentemente, nós vamos ter que abrir mão dos nossos valores, abrir mão das nossas virtudes. E é nesse momento em que vivemos uma guerra interior. Buscamos então mais paz, mais generosidade, mais perdão, mais amor, mais fraternidade? Ou eu busco ser aceito por uma massa que mais alimenta o ódio, que mais alimenta a desunião e assim sucessivamente? Assim, devemos suportar o julgamento superficial para que consigamos a liberdade profunda dentro de nós de entender que os nossos valores, a nossa virtude, o ápice do ser humano de bem que temos dentro de nós e que nós temos a capacidade para conseguir fazer, nada nem ninguém pode tirar isso da gente. De novo, às vezes nós pagamos um preço muito alto diante de situações no cotidiano para sermos aceitos e que não valem a pena. Às vezes, não, para eu ser aceito nesse grupo, então eu vou precisar fofocar, então eu vou precisar mentir, e são coisas que corrompem a nossa integridade, que corrompem os nossos valores e, consequentemente, que não valem a pena. Nós devemos entender que essas feridas, essas críticas, elas partem da ignorância. E nessas situações, nós devemos entender que as pessoas não nos machucam por maldade pura, mas justamente porque elas não conhecem os benefícios do bem. Entendam, o mal é a ausência de bem. Então, a partir do momento em que aquele ser humano ele não conhece sobre virtude, ele não conhece sobre valor, ele não conhece dessa ascensão, é natural que ele fale daquilo que ele conheça, ou seja, da ausência de todas essas coisas. Assim, é natural que nós possamos entender que o problema não está no mal que as pessoas fazem, mas no peso que nós atribuímos a isso, na interpretação que nós atribuímos a isso. Se nós queremos ser aceitos, se nós queremos que os outros não nos machuquem, que nós queremos ser, eu sou o alecrim dourado, o alecrim dourado, eu devo ser sempre aceito, etc, 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 isso daí provoca a ferida. Agora, a partir do momento em que alguém solta uma ofensa e eu olho para aquela situação e vejo, gente, essa pessoa, ela precisa de ofender para existir. Ela é o melhor que ela tem, é isso. Tenhamos compaixão, porque, de novo, a maldade por si só é a ignorância de não saber o que é o bem. E aí devemos lembrar de interpretar e de separar o fato da interpretação. O que nos causa dor, o que nos causa o ferimento, o que faz com que nós, às vezes, nos tornemos pessoas fechadas para o mundo, nos tornemos pessoas antissociais, é da interpretação que nós damos aos fatos. O fato aconteceu, nós tínhamos vários caminhos, várias interpretações, e às vezes nós optamos pela interpretação mais cômoda, às vezes nós interpretamos pela situação em que vai mais nos favorecer, na situação que vai fazer com que nós tenhamos ali menos contato com os outros e, consequentemente, como nós vimos nos vídeos anteriores, que ser humano de bem conseguirá desenvolver as suas virtudes se não se relacionarmos com os outros. Então você está dizendo para me manter em situações que me desafiam, que me deixam chateado? Não é isso. Mas é de entender que quando essas situações chegarem até nós, e nós sabemos, ela chega, seja numa fila de um banco, na fila de um supermercado, num trânsito, etc., nós tenhamos um domínio próprio e possamos entender que essas situações externas não podem arrancar o que há de mais valioso dentro de nós. Assim, devemos compreender ao invés de vingar. É muito comum que a raiva
ela vem quando observamos pessoas que agem por maldade, seja um bandido, um assassino e etc. É o nosso impulso, o nosso instinto animal de tentar devolver, de tentar vingar naquela situação. E como já refletimos em vídeos anteriores, nessas situações nós estamos apenas finalizando o que alguém comentou. E é necessário lembrar que quando alguém nos fere, devemos estar ali buscando entender que é o melhor que aquele ser humano consegue fazer na limitação dele e no pensamento dele. E é entender que maldade não é uma essência em si, mas é uma desorientação. Que ser humano pratica maldade quando ele conhece o bem? É impossível. Quando se conhece o bem, quando você sabe dos valores e o valor que eles realmente têm, em essência, não em teoria, mas em essência, de novo, nós passamos a ter um outro olhar naquela situação. Como podemos julgar das pessoas que cometem atrocidades se não sabemos como elas viveram, a educação que elas tiveram, as torturas que elas então passaram? De novo, não é justificar os atos, mas é entender que cada um faz o máximo que consegue com os limites da compreensão que tem. Assim, se nós queremos praticar mais bondade, queremos praticar mais amor, nós devemos a todo momento estar enxergando os nossos limites. Porque a partir do momento em que nós enxergamos os nossos limites, nós conseguimos identificar e produzir expansão. E cada vez mais aumentar então as nossas ações de produzir bem, de produzir valor, de produzir grandiosidade no mundo. E em suma, é não odiar e não ter raiva do ignorante, mas ter compaixão, porque ele ainda não compreendeu o bem. E é nesse processo que nós devemos aqui ter uma outra analogia, também muito válida, que nos ajuda na construção de nós mesmos, que Epíteto nos diz: tudo na vida tem um bom motivo para acontecer. Olha que interessante isso. Tudo na vida tem um bom motivo para acontecer. O que isso significa? A vida ela é pedagógica e tudo tem algo para nos ensinar. Ou seja, todo acontecimento quando vem, apesar de nos ferir, talvez ele veio para justamente lapidar e nos mostrar uma virtude que nós não tínhamos, uma força que nós não tínhamos. Refletamos juntos. Os nossos medos nós já conhecemos. Porque agora nós não buscamos então conhecer as nossas coragens, as nossas potencialidades, as nossas virtudes? Devemos refletir um pouco sobre isso. E em vez de procurar culpados ou explicações cósmicas, porque a lua, porque não sei o que e etc., vamos então colocar uma outra ideia no seguinte: aceitar as coisas como elas são e entender que tudo tem um bom motivo para acontecer. Se nós somos o que nós pensamos, imaginemos, se todo acontecimento eu vou dando uma explicação cósmica, eu vou procurando um culpado, são explicações superficiais e que não me levam à profundidade. Agora, se um acontecimento veio, eu aceito e busco visualizar que algo de bom para meu aprimoramento está acontecendo, ou seja, o que isso veio me ensinar, eu passo a ter uma outra perspectiva. De novo, não é um acontecimento, mas é a mudança de olhar sobre aquilo que aconteceu. E isso, sem sombra de dúvidas, faz com que nós tenhamos uma vida completamente diferente. Assim, devemos ter persistência. Persistência com ou sem aplausos. De novo, como refletimos lá no início do vídeo, buscar a sabedoria, buscar valores e virtudes é um caminho que muitas das vezes será sim solitário. E nós devemos entender que, independentemente das circunstâncias externas, nós devemos estar agindo a favor de nós mesmos e principalmente a favor do próximo. Lembrando que a virtude é fazer o bem independentemente do resultado. Independentemente se aplaudam ou não, eu estou fazendo o bem. Agradou, não agradou, eu não busco agradar. Eu busco fazer o melhor que eu posso, buscando desenvolvimento. E lembrando, o que é desenvolver, o que é bom? É aquilo que nos promove como seres humanos, que nos deixa mais fraternos, mais unidos, mais justos, mais amorosos, mais gentis e assim por diante. Não estamos aqui para controlar o vento, mas estamos aqui para controlar o nosso leme. Ou seja, o vento são as circunstâncias, mas eu vou controlar o meu barco. Então, opa, se vem um vento mais forte, então eu vou vir aqui mais devagar, se vem um vento mais fraco e assim por diante. De novo,
é não depender do exterior para que possamos então entregar o melhor de nós. O mérito está justamente na constância. E convenhamos, quando está tudo bem, quando todo mundo nos trata bem, quão fácil é tratar os outros bem. Agora, o mérito está justamente em continuar tratando os outros bem quando tudo vai mal, não é mesmo? Então, dias bons ou ruins, sigamos sempre fiéis aos nossos princípios. Assim, portanto, para finalizarmos esse vídeo, reflitamos aqui sobre a necessidade de sermos médicos das nossas próprias almas. E aqui devemos destacar um ponto muito importante. Não é deixar de ir no médico e sermos ali, sou independente, não preciso de ninguém. Não. Ser médico da sua alma é identificar o que você está passando, ver os seus sintomas e como resolvê-los. E grande parte dessas resolutivas, elas partem de nós buscarmos os outros. De abrirmos mão do nosso orgulho e chegarmos e falar, olha, eu preciso dessa ajuda. Olha, eu preciso disso. Olha, eu estou precisando fazer aquilo. Eu estou passando por isso. Me ajuda. Quando nós falamos de ser médico das nossas almas, é de nós fazermos por nós o que ninguém poderá fazer conosco. Ninguém sabe o que passa pela nossa cabeça. Ninguém sabe os sentimentos, as angústias que estão dentro de nós. Então nós temos a obrigação de colocá-los para fora. Nós precisamos construir a ideia de que nós não somos tão fortes quanto nós pensamos e que nós precisamos pedir ajuda. Olha, eu não estou bem, tal coisa está me angustiando, e etc. É colocar aquilo para fora. É buscar sabedoria e não fugir das dores. É aprender a tratá-las com lucidez. E de novo, não é falar não vou precisar de mais ninguém. Não é isso. Mas é identificar o que passamos e ver qual pessoa poderá nos ajudar. Não é esperar que o mundo mude para que nós nos curemos. Não. É mudar o que há dentro de nós para que essa cura venha de dentro para fora. É renunciar essa ideia de justamente, nossa, se faz sol eu vou me deliciar com o sol, se não faz eu estou triste. Não, fez sol, se delicie com o sol, fez chuva, dance na chuva. Aproveite cada momento, tenha capacidade de ter autodomínio, independentemente das circunstâncias. Como refletimos em vídeos anteriores, esse é o verdadeiro significado de uma pessoa livre, que independentemente de como o meio está, ela tem domínio de si mesma. E assim devemos entender que curar-se é parar de lutar contra o inevitável e transformar essa dor como uma ferramenta de aprimoramento e desenvolvimento pessoal. Ou seja, a dor como um veículo de consciência. Algo me incomoda. Por que me incomoda? O que eu devo falar? O que eu devo fazer? O que eu devo buscar? E de novo, é termos essa compaixão conosco e fazermos com nós o que nós estamos a todo momento talvez fazendo com os outros. Uma vez eu vi uma frase que mexeu muito comigo que diz: talvez o que você esteja precisando na sua vida hoje é fazer para você o que você tanto está tentando fazer para os outros. Assim, para finalizarmos esse vídeo, que possamos olhar para as nossas dores, para as nossas feridas com outro olhar. Que possamos ver elas não como castigo, mas como convites à profundidade para conhecermos a nós mesmos. No fim, devemos entender que aquilo que nos fere também nos forma. E a reflexão que devemos nos fazer aqui é como elas estão nos formando. Pessoas mais livres, mais amorosas, ou pessoas mais fechadas, que promovem mais angústia. E entender que, embora a gente não possa voltar atrás e fazer um novo começo, a gente pode começar agora e fazer um novo fim. Um beijo no coração de todos, espero que todos fiquem bem e vejo vocês no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Fiquem todos bem. Um abraço fraterno a todos.